Olá a todos, bem-vindos ao Gratinado no Forno e hoje temos aqui connosco o Luhiro e vamos discutir o filme Os Gatos Também Choram. Este filme, Os Gatos Também Choram em português e em inglês A Whisker Away, é um filme produzido em 2020 pelo estúdio colorido Toho Animation e Twin Engine. Este filme foi dirigido por Junichi Sato e Tomotaka Shibayama. O filme foi lançado em 18 de junho de 2020 na Netflix, no Japão. Este filme de romance e sobrenatural conta-nos uma história de uma rapariga, à qual toda a gente chama de Muge, que tem um encontro com um gato mágico que lhe confere um poder que lhe dá a capacidade de se transformar em gato. Ela aproveita este poder para se poder aproximar e conhecer mais sobre a vida do rapaz que gosta. À medida que ela vai vivendo mais a vida de gato, mais descobre sobre as consequências deste novo poder. O anime então depois segue com esta história dela descobrir quais são então os limites deste poder. É um filme então leve, que nos mostra aqui uma perspectiva muito interessante sobre aqui o facto de se transformar em gato, que vale a pena ver. Comecemos então por debater o início. Este filme começa então com a cena dos festivais muito famosos tradicionais no Japão. Lá damos então a conhecer a personagem principal neste festival. Ela encontra-se com a mãe e tem uma discussão. Até que encontra aqui um gato muito estranho, ou neste caso, alguém que ela não sabe quem é, que mais tarde descobre ser um gato, que lhe faz uma proposta muito interessante. Sim, então neste festival, quando eles estavam a discutir, nota-se logo que ela, de certa maneira, já estava a ignorar um bocado a mãe e que certamente havia alguns problemas entre a sua própria família que, pronto, estavam por resolver ou ela não sabia como lidar com eles. E essa maneira, então, de aspas, de esquivar-se foi, pronto, ela de certa maneira então fugiu da mãe e encontrou este tal gato que estava a fazer, de certa maneira, um negócio. Exatamente. Neste caso, o gato ia dar-lhe então uma máscara e essa máscara ia fazê-la poder então transformar-se num gato. É um poder interessante, porque eu acho que toda a gente às vezes já pensou sei lá, se fosse um gato, às vezes as coisas seriam mais fáceis. Eu acho que então é interessante também eles começarem logo então assim com um poder destes de pronto, perguntar queres ser um gato? É sempre bom. Podes viver a tua vida como um gato e deixar a tua vida humana. Sim, aqui por acaso o filme mostra-nos logo, né, já desde o início sobre o que é que vai ser o filme e depois põe-nos esta questão aqui de será que queres viver então a vida como um gato? E logo aí nós começamos então a pensar o porquê, o que é que a personagem principal vai fazer, se ela realmente então aceitar o que é que vai acontecer e depois põe-nos a nós mesmos, ou neste caso põe-nos a nós próprios a pensar sobre esta questão de aceitar isto e quais são então os benefícios de ser um gato. Uma pessoa pensa logo naquela questão das sete vidas, que se costuma falar muito, do facto de eles aterrarem sempre de pé, e por acaso até é algo que ao longo do filme nós vamos vendo que está muito bem feito. Sim, mas logo no início uma pessoa também dá conta que pensa que isto é apenas um poder que nos dão, certo? Sem qualquer tipo de troca, não é? Não é uma espécie de contrato, de certa maneira. E uma pessoa, claro, depois vai descobrir que é. Mas no início uma pessoa apenas tem aquela coisa de tenho a opção de ser um gato se, pronto, quando eu quero. E eu acho que isso, então, de certa maneira, é interessante porque tu tentas utilizar para teu benefício, mas claro que nessa altura não é que tu estejas a pensar, eu quero é ser um gato. Não, é eu quando quero posso ser um gato, quando quero vou ser um humano. Exatamente, e era isso que eu estava a falar quando eu digo que o filme é leve, porque realmente a primeira parte da história, ou assim a primeira metade da história que o filme nos mostra, é realmente sobre, ao fim e ao cabo, a nossa personagem principal a viver como um gato. Todos os benefícios e às vezes algumas coisas típicas da vida de um gato que são mostradas, mas é ela então a aproveitar este poder ao máximo. Mas sim, nós depois mais tarde percebemos que há qualquer coisa por trás deste poder, há qualquer coisa que ela vai ter que confrontar eventualmente. Mas no início, por agora, para a personagem principal, a vida é boa e ela transforma-se num gato e aproveita o melhor dos dois mundos, por assim dizer. A história começa então quando, pronto, a parte principal da história começa quando ela, então depois de transformar num gato, basicamente encontra um colega de turma debaixo de pontos assim, numas pedras. E basicamente o que acontece é que esse colega abraça de certa maneira, ou fica a tomar conta do gatinho, que é fofo.
E pronto, eles começam a falar e começam pronto, a desabafar de certa maneira e a dizer coisas pronto, delicadas. E a verdade é que a Muga, que é agora o nosso gato, pronto, está a ouvi-lo e de certa maneira dá conta que, sei lá, às tantas relaciona-se com ele, às tantas gosta dele. E eu acho que é aqui que então ela descobre que gosta verdadeiramente de alguém. Sim, essa é a parte que realmente lá está. E deixa-me aqui dizer que ela realmente, quando se transforma no gato, é realmente um gato muito fofo e muito, muito bonito. Aliás, a animação está sempre. É um dos pontos fortes deste filme. E acho que eles também fizeram muito bem o design do próprio gato. Mas efetivamente é então nesse momento que ela começa ali a desenvolver algo mais por ele e começa a sentir aqui uma aproximação por este rapaz de quem ela gostava como nunca antes sentiu, porque agora efetivamente ela disfarçada de gato tem toda a atenção dele possível. Sim, exato. Mas é interessante também porque, pronto, quando ela é tão. É um gato, ela consegue ter toda a atenção dele e depois fica este paralelismo entre. Quando é um gato, parece que está tudo bem porque estás com quem tu gostas e ele dá-te afeto. Mas quando ela está, na verdade, pronto, como um ser humano e vai à escola, ela tenta meter-se com ele, mas só que ele não lhe dá atenção nenhuma porque pensa simplesmente que ela é um bocado. Diremos. Talvez estranha, Sim, não é? estranha e às tantas demasiado. Eu não quero dizer irritante, mas tenta-se às tantas meter-se demasiado de certa maneira. Sim, aliás, esta dualidade está muito bem presente aqui em todo o filme, porque efetivamente era aquilo que tu estavas a dizer. Ela é de gato, nem precisa de tentar, só precisa de se aproximar dele, que ele começa logo a dar-lhe todo o carinho possível. Mas em humana, ela, por mais que se aproxime dele, não tem hipótese nenhuma. Ele parece que não lhe dá nada em troca, por mais que ela tente, e ela é uma personagem muito alegre. E depois tem aqui este contraste em que ela tenta, mas ele não lhe dá atenção nenhuma enquanto humana. Sim, exato. O que é um bocado, às vezes um bocadinho chato de ver até, porque eu acho que esta personagem é mesmo tão bem feita. Eu gostei mesmo dela. Ela simplesmente, sei lá, é aquela energia positiva que ela de certa maneira transmite ao ser tão, tão viva, tão alegre, tão... Não quero saber do que diz. Ela é muito expressiva, e isso também é dito durante o filme, é que ela não tem medo de expressar os seus sentimentos. E também não tem medo que as pessoas falem mal dela porque ela sabe que, no final de contas, isso não interessa para nada. Então, isto faz dela uma personagem mesmo muito forte, mas ao mesmo tempo, claro que isto, pronto, né, com toda a gente, existe sempre de certa maneira prontos, aquele pensamento detrás da nossa cabeça que é sempre: será que está mesmo tudo bem? Ou isto não é outra vez uma frente que eu estou a pôr para conseguir lidar com tudo? Sim, aí lá está, é outra das dualidades que o próprio filme nos mostra, é a questão de lá está, ela é forte, é uma personagem muito forte, que não quer saber do que todos pensam, mas depois, quando chega ali ao momento de confessar o amor pela pessoa de quem ele gosta, se calhar acaba por não ser tão frontal como ela queria e acaba então por usar aqui a parte de ser um gato e toma vantagem disso, né? Ou seja, aproveita-se pelo facto de ser um gato para quase expressar ali todos os sentimentos que ela tem por ele. E isso é o que nós vemos aqui essencialmente na primeira parte do filme. Ela lentamente, todos os dias, vai à casa dele, todos os dias vai aprendendo um pouquinho mais sobre ele, até que essencialmente depois acaba por saber tanto dele e eventualmente também se apercebe como é que é a vida do lado dele. Sim, uma coisa que eu gosto mesmo deste filme são mesmo os personagens, porque a verdade é que eu pronto, já vi este filme uma vez e a revê-lo foi mesmo interessante porque uma pessoa dá conta quão bem construído até este mundo está. Porque a verdade é que estas personagens não são assim tão vazias como uma pessoa acha. Todas elas têm problemas, o que é uma coisa muito normal na adolescência. Toda a gente tem problemas, temos de saber lidar com eles. E a verdade é que estas personagens não são vazias. Elas têm mesmo coisas com que se têm que preocupar, que na escola não o mostram, mas toda a gente sabe que, pronto, na vida, pronto, em casa, existe sempre alguma coisa que eles têm que lidar. Têm estes problemas de família, tem uma madrasta a já viver em casa dela, e ela antigamente vivia com a mãe, pronto, logo aí dá para perceber que existe um problema em casa que ela de certa maneira tenta ignorar, ela tenta fingir que está tudo bem, porque, pronto, é a maneira, entre aspas, dela lidar com a situação. É, de certa maneira, ignorar e tentar fazer com que fique tudo bem. E do outro lado temos então também o nosso rapaz que até tem uma história interessante. Sim, no caso do rapaz, ele, para além de estudar na escola, tem um estúdio, vá, que naquilo na verdade é uma pequena loja, uma pequena olearia, por assim dizer, se não me engano, acho que esse é o termo,
em que essencialmente o avô dele e mais um empregado trabalham a fazer potes de barro. E é uma coisa que ele realmente gosta bastante. E é algo que ele está sempre interessado e sempre que chega à casa vai trabalhar com o avô porque tem gosto naquilo. Para além disso, também gosta de ver o próprio avô a trabalhar. E então nós percebemos que há aqui uma dinâmica muito interessante entre ele e esta pequena fábrica e o próprio avô. Algo que depois nós nos apercebemos, enquanto lá está a nossa personagem principal, a Muga, disfarçada de gato, vai lá visitá-lo, é que se apercebe que o negócio não está a ir tão bem e eles eventualmente vão ter que fechar essa pequena loja. E isso é algo que o destrói completamente emocionalmente. Sim, também acho que é bom referir que a personagem principal, de certa maneira, a família deles tem assim um pensamento um bocado retrógrado, até é dito no filme, porque a mãe dele quer mesmo que ele tenha boas notas e vá para um colégio ou uma universidade, pronto, reconhecida, com um grande valor, para depois conseguir ajudar financeiramente a própria família. E, ou seja, já está toda a gente a pôr estas expectativas nele, que acaba sempre por ser um sentimento pesado, tu sentes com uma certa responsabilidade, e na verdade ele apenas quer continuar o negócio do avô. Eu acho que uma coisa que, pronto, outra vez, eles fazem estas personagens já estarem muito mais envolvidas do que às tantas noutros filmes. E por isso que eu gosto tanto disto. Sim, uma das coisas lá está que eles mostram é mesmo isso, é porque ele até há um dia que chega à casa e como tu dizes, até, quando disseste que é um bocado retrógrado, sim, porque a própria irmã mais velha da família, a irmã dessa família do avô que tem uma fábrica, diz, isso é uma coisa tão antiquada, pensar que tem que ser agora o filho a sustentar os pais. Ou seja, mostra-nos também ali já que o próprio filme tem noção que aquela situação é, efetivamente, não diria precária, mas é antiga. É algo que se calhar hoje em dia já não se vê tanto. Mas ali o objetivo é mostrar-nos então que o dever dele está num sítio que é estudar e conseguir boas notas para ter um bom futuro, mas se calhar o coração dele está na fábrica, está no emprego do avô, em ajudá-lo e a fazer aquilo que ele gosta, que é aqueles potes de barro e diversas outras coisas também. Sim, existe ali um certo amor por continuar a tradição da família. Mas eu acho que o que é muito importante também é então ver que, pronto, como eu já referi, cada um tem os seus problemas. Ela gosta muito dele e dá conta então que ele tem estes problemas em casa que, pronto, já é a sua indecisão de será que vou mesmo para a escola, será que quer continuar o negócio, que é o que ele quer verdadeiramente fazer. E ela, então, de certa maneira, quer ajudá-lo, certo? Ela quer ajudá-lo. E ela não sabe como. Ela sabe que como gato pode dar aquele afeto, aquela ternura, mas como humano ela fica um bocado ignorada. E então existe uma altura que ela decide, de certa maneira, confessar-se e ela escreve uma pequena carta para ele para tentar demonstrar os sentimentos. Uma coisa que ela, de certa maneira, não consegue muito bem fazer. Sim, ela definitivamente quando se encontra ou quando consegue ganhar toda aquela coragem para escrever a carta, é um momento de crescimento que ela própria tem e de aceitação dos próprios sentimentos dela, porque ela até ali, apesar de ela ser uma rapariga alegre e super, não é? Super divertida, que tenta sempre dar o melhor e defender sempre os seus amigos, ela na verdade não tinha essa coragem e quando a consegue é um grande salto que ela faz, emocional. O que acaba depois por ser um bocado triste, porque ela, quando lhe entrega a carta, os próprios colegas pegam na carta e começam a rir-se e começam a ler aquilo em voz alta. Ou seja, uma coisa triste, mas que por vezes acontece nestes cenários assim mais infantis. E logo ali há ali um sentimento do próprio rapaz de quem ela gostava, que ele lhe diz: olha, mas tu também não estás a considerar os meus sentimentos. Eu, de certa maneira, fui humilhado por eles terem lido esta carta em voz alta. E gera-se ali logo um ponto de quebra muito enorme aqui no filme, em que ela então cai completamente, ou seja, ela teve aqui a ganhar coragem para este momento e agora leva com isto e então ela desmorona-se, né? A moral dela cai em ruínas completamente porque ela, pronto, não queria que isto acontecesse, ela queria que fosse uma coisa mais pessoal. E ela então fica triste porque ele diz que a detesta. É por causa disso que ela então fica um bocado mais
pronto, fica mesmo, ela começa a chorar. Porque a verdade é que ela não queria saber se alguém estava a ler aquilo, porque ela não tem medo de se expressar. Ela só quer mesmo saber dele. Ela gosta mesmo, mesmo, mesmo muito dele. E nota-se nisso, porque ele faz mesmo tudo por ele. Até quando os amigos estavam a gozar com ela não quer saber, mas se gozam com ele, ela que faz tudo. Mas ela está aqui a ser, prontos, a descobrir de certa maneira que ele não gosta dela. Ela fica muito afetada. E ela no início acaba por fugir a chorar. E a verdade é que a melhor amiga dela, que ainda não falámos muito sobre ela, mas ela tem uma melhor amiga que é mesmo muito boa pessoa. E eu até gosto dela como personagem. Vai atrás dela e acabam por, prontos, por discutir um bocado, mas acho que acaba-se por resolver. Só que, pronto, acho que depois ainda se criam mais problemas. Sim, nós agora ainda não vamos falar aqui de uma personagem que estamos aqui a guardar assim, envolvida em mistério, que vamos falar um pouquinho para o fim, ou pelo menos um pouquinho daqui a nada. Mas agora vamos falar então, que já que trouxeste aqui a melhor amiga dela, temos aqui então já um elenco diverso de personagens que vale a pena aqui mencionar e o que é que eles são então. Qual é o papel deles na história e se eles o fazem bem. Porque neste ponto da história nós temos então a nossa personagem principal desaparecida. E é então que nós nos começamos a perceber um bocado mais do contexto social em que cada um deles vive, ou seja, das famílias de cada um. Por exemplo, nós vemos na parte da personagem da rapariga, da Muge, da personagem principal, que a própria mãe vem falar com o pai e gera-se logo ali uma discussão, porque a mãe não estava fora, estava noutra casa, estava a viver noutro sítio, porque eles estão divorciados, mas está lá a madrasta. E então gera-se ali logo uma pequena rixa, por assim dizer, entre a mãe e a madrasta, e isso faz-nos então ainda mais perceber o contexto em que cada um deles vive. E isto aqui, por oposição, então, por exemplo, ou não diria por oposição, mas aqui espelha também um bocado a realidade difícil do que o rapaz da nossa história também está a passar. E eu ia perguntar, deste elenco todo que nós temos, tu já disseste que gostavas da amiga dela, mas eu pergunto-me se há alguma personagem que tu gostas em particular mais, ou que acho que vale a pena ser mencionada. Uma boa pergunta, porque eu acho que aqui, pronto, os personagens principais claramente têm o holofote a apontar para eles, mas a verdade é que, sei lá, imagina, a melhor amiga dela é muito boa porque é aquela personagem que sente-se que é verdadeiramente a melhor amiga, porque toda a gente a trata sempre como, pronto, aquela rapariga impossível de compreender pelas suas próprias ações, é uma rapariga que simplesmente faz muitas coisas esquisitas, como nós já mencionámos, e que pronto, às vezes é difícil de compreender o que é que ela quer dizer ou o que é que ela quer transmitir em termos dos próprios sentimentos. E esta melhor amiga consegue perceber porque já passou muito tempo com ela. Por isso é que eu até gosto dela, porque acaba sempre por ser também aquela personagem que explica o que é que ela faz, caso nós também não tenhamos percebido. E é sempre bom também, pronto, uma pessoa ter este tipo de amigos. Agora, em termos de outras personagens, é difícil de haver outras mais. Outra vez, eu gosto muito da Muge. Eu acho que ela é mesmo das melhores personagens que anda por aí. E tens muitas personagens que às vezes não têm um grande papel, mas existem. Por isso, eu acho que não existe outra que fique a minha atenção. Eu compreendo, até porque normalmente às vezes estes filmes assim de romance caem sempre aqui numa armadilha que nem sempre é fácil, que nem, pode não ser considerado uma armadilha, mas eles caem inevitavelmente sempre nisto, que é ter o filme todo é sobre a relação entre eles os dois. E depois a questão que acontece sempre é: será que temos mais personagens que mereçam também muita atenção? Por exemplo, nós na nossa primeira temporada aqui do Gratinado no Forno falámos de alguns filmes que também fazem o mesmo. Por exemplo, eu lembro-me daquele do Eu Quero Comer o Teu Pâncreas, em que também é um filme um pouco parecido aqui ao Os Gatos Também Choram, porque só dedica quase a atenção 100%, ou 100% não digo, mas se calhar 80% a 90% da história é só focado entre estas duas personagens, ou seja, a rapariga e o rapaz. E muitos outros filmes também fazem o mesmo. E eu acho que aqui, por acaso, a meu ver, acho que este filme dos Gatos Também Choram também dedica muito tempo às personagens principais, mas acho que o faz de uma maneira mais elegante e acaba-nos também por mostrar, por exemplo, lá está, a família
e, por exemplo, os negócios da família. Ou seja, acaba por nos mostrar suficientemente as coisas à volta do mundo das nossas personagens principais que não se torna assim tão aborrecido. Porque é um facto, às vezes nós quando vemos certos filmes e esses filmes só se focam em duas personagens, acaba por prejudicar um bocado a história, porque não há variedade suficiente a aparecer no ecrã, por assim dizer. Mas acho que o Whisker Away, ou em português Os Gatos Também Choram, falo de uma maneira, como eu digo, elegante, simples e sem estar a acrescentar personagens só por acrescentar, porque a verdade é que todas as personagens são importantes. E eu queria só falar que, por exemplo, uma das minhas personagens favoritas que me chamou a atenção foi, por exemplo, o próprio avô do rapaz, porque ele, lá está, nota-se que gosta daquilo que faz e então gosta de ensinar ao neto as coisas e é sempre aquela figura paternal que ele próprio lhe dá, às vezes, conforto ao rapaz, de qual a rapariga gosta. Sim, acho que também é bom mencionar, já que tu falaste que é, como tu disseste, a figura paternal. A verdade é que ele também já não tem pai agora, ou seja, o avô acaba por ser pronto, a sua própria figura de pai. Lá está, ou seja, adicionando outra vez aqui mais camadas a este filme que ajudam bastante a história a mover-se para a frente. E agora acho que convém falarmos de uma personagem que nós ainda não tínhamos falado até agora, que é aqui ele não é um vendedor de máscaras, mas é um gato que deu então a máscara à nossa personagem principal para ela se tornar num gato. No entanto, ao longo do filme, ele vai aparecendo, sempre assim inesperadamente, e vai dizendo à nossa personagem principal: se estás pronta para te tornar completamente um gato, a vida de gato é que é. Ou seja, está sempre a convencê-la para se transformar num gato. E nós mais tarde, ou seja, já aqui para o final da história, ele dá a entender, ou mostra mesmo então à nossa personagem principal, que se ela continuar como está, efetivamente se vai transformar num gato. E é aí então que a história começa a tomar outro rumo. E esta personagem, que ao início pode parecer um bocado... A meu ver, ela pareceu uma personagem simpática, até que estava a fazer as coisas pelo bem da nossa personagem principal. Depois nós começamos a perceber que se calhar não é bem isso que ele quer e que há ali segundas intenções por trás daquilo que ele está a fazer, ou seja, de dar a máscara à nossa personagem principal. E ele acaba por revelar mais tarde que, ok, ele vai-lhe dar uma máscara, mas em troca ele recebe a máscara do humano, ou seja, a máscara que a torna humana, por assim dizer, de volta, para ele poder trocar a outra, ou neste caso a outro gato. E isso é algo que, então, começa aqui a catapultar a história para outro ponto, para outro nível, que é o das consequências dela se ter transformado num gato. Sim, ele então, existe esta coisa das máscaras que eu acho muito interessante, é que, basicamente, nós já falámos é tal coisa de vender as máscaras, é que cada um tem a sua própria máscara, tem a sua própria faceta. Uma faceta de humano, uma cara de gato. E uma pessoa começa então a descobrir que não é só os humanos que podem então obter estas caras de gatos. Porque a verdade é que também os gatos podem comprar, de certa maneira, as caras de humanos para se transformar num. Porque uma pessoa não sabe, mas a verdade é que também acaba por ser o mesmo nos humanos. Porque é que nós queremos ser um gato? Porque é que os gatos querem ser humanos? É assim uma coisa interessante que dá conta que dá importância aos dois. Eu também acho interessante usar gatos porque, de certa maneira, os gatos são um bocado mais livres, de certa maneira. E eu até gosto de usar os gatos porque até podia ter sido um cão. Sim, sim. Eu acho que aqui também lá está. Temos aquele fator da cultura japonesa também de eles admirarem bastante mais os gatos, se calhar, do que cães. E como tínhamos dito, ela depois de ter sido rejeitada pelo rapaz, não é? Quando ela escreve a carta, bem, ela não foi rejeitada, mas depois de ter acontecido aquilo, deles terem lido a carta dela em frente a toda a turma, ela realmente perde ali a moral toda e acaba por deixar de querer ser humana. E aqui o que acontece é que cai-lhe a máscara de humana dela, o vendedor de gatos vem buscá-la, neste caso, o vendedor de máscaras vem então buscar essa máscara e diz-lhe que vai aguardar por ela quando ela fizer a transformação completa. E depois ainda acontece algo mais, que ela vai ter com o rapaz de quem gosta, não é? E ao chegar ao pé dele, ela realmente ouve-o, ele está à procura dela, porque está toda a gente neste momento à procura dela,
Mas ela, quando começa a ouvi-lo falar, ela começa a deixar de o perceber. Ou seja, ela está-se a transformar em gato. Sim, então aqui a transformação começa. E eu também acho outra vez interessante usar a coisa das máscaras. Eu acho que uma coisa que às vezes uma pessoa não percebe é que às vezes estas máscaras têm mais significado. Não é simplesmente uma máscara de humano ou de um gato, mas também provavelmente é aquela máscara que uma pessoa põe de certa maneira, pronto, para mostrar a nossa personalidade, para estar, quando se está com as pessoas, nós de certa maneira também temos uma própria máscara. Eu acho que aqui também fica de certa maneira um paralelismo para, pronto, qual é a verdadeira máscara que tu queres usar, qual é o teu verdadeiro eu que queres utilizar quando estás com alguém. Sim, esta questão aqui da dualidade que nos apresenta entre a máscara de humano e máscara de gato também se pode lá estar a aplicar a outro nível, que é a máscara que nós pomos quando vamos lá para fora, ou seja, quando estamos lá fora, porque toda a gente de certa maneira usa uma máscara e toda a gente mostra aquilo que quer mostrar. E hoje em dia então podemos aplicar a isso em mais níveis, não só a nível pessoal, mas mesmo nas redes sociais. Há pessoas que colocam uma máscara completa nas redes sociais e nem sempre vemos o verdadeiro eu que está presente em cada um de nós. E este filme, ao mostrar isto aqui entre gatos e humanos, mostra-nos, pronto, uma faceta, nos fazer perceber isto, que toda a gente tem uma máscara. Principalmente aquelas máscaras que as pessoas têm que usar, que é para se protegerem do Covid. Sim, hoje em dia é verdade. E então o filme continua a mostrar-nos o que está a acontecer, a nossa personagem principal a tornar-se mais um gato, e de repente acontece algo muito estranho. E o que acontece é a nossa personagem principal, que está agora transformada em gato, vê uma rapariga igual a ela em humano, ou seja, igual a ela em humano, essencialmente, a chegar a casa. E ela acha isto muito estranho, porque nós até agora só tínhamos visto ou ela em humano ou ela em gato, nunca as duas ao mesmo tempo. O que nós depois nos apercebemos então é que o vendedor de máscaras deve ter vendido a máscara da cara dela a outra pessoa, e então a outra pessoa, neste caso a outro gato, e então nós deparamos-nos com esta realidade. Sim, então ela descobre que esta pessoa, que na verdade não é ela, na verdade, o gato da própria madrasta, que, pronto, ela sempre teve um gato. E este gato, então, decidiu, de certa maneira, ficar com a máscara da Mugen e transformar-se nela. Isto porque ele estava quase, de certa maneira, já estava nos finais de vida e queria passar mais tempo com o dono. Então decidiu ficar com uma vida de humano para durar mais tempo. E pronto, esta é a razão então do nosso gato para se transformar na Mugen. E só que, prontos, a Mugen também fica um bocado, prontos, estupefacta com isto. E o que acontece é que ela quer a máscara de volta, ela quer voltar a ser humana. E ela não sabe o que fazer, ela tem que fazer alguma coisa. E o que o gato, em forma agora de humano, diz é que tem que ir para o outro lado. E este outro lado é, pronto, então uma pessoa aqui começa a ver então o supernatural deste filme. E o que ela diz é que se tu já estás quase a transformar-te num gato, tu deves conseguir ver o caminho. E ela então nesse momento olha então para o passeio e dá conta assim de umas linhas vermelhas a apontar para algum sítio. Ela então, temos aqui uma pequena sequência dela a tentar seguir e ver onde é que vai dar, e dá conta que vai dar assim a um monte com um pequeno altar. E é aí que a nossa personagem principal começa a perceber que está efetivamente a transformar-se num gato, e começamos a ter aquele sentido de urgência de que ela tem que fazer isto rápido, porque senão vai ficar um gato para sempre. Felizmente ela consegue entrar nesse mundo, um bocado assim confusa, porque quem a ajuda também a entrar lá é o vendedor de máscaras, e nós sabemos que ele não é propriamente honesto, mas ela mesmo assim entra lá. Ao mesmo tempo, temos cá em baixo, na terra, na cidade dela, ela em humana, ou seja, neste caso o gato da madrasta dela em humana, que está a tentar ajudar o rapaz de quem ela gosta a encontrar a Mugen, e explica-lhe então tudo, que ela na verdade está a usar a máscara do gato, que ela está a usar a máscara de um gato, e que ela na verdade não é a Mugen que ele conhece, e que a Mugen que ele conhece é um gato, e tem sido o gato a que ele chamava Taro este tempo todo. E então ele percebe isso e segue
o gato, que neste caso está disfarçado de Muga, da nossa personagem humana Muga, e tudo isto culmina aqui num clímax em que eles vão para a cidade dos gatos, por assim dizer, ou uma árvore gigante dos gatos, onde o vendedor de máscaras tem lá inúmeras máscaras de gato e é onde essencialmente as pessoas vão quando se transformam em gato completamente para viver lá. Isto leva-nos aqui então à cena final. Enquanto quando ela entra nesta árvore gigante, que é mesmo, parece um daqueles, sabe, aquelas casas na árvore gigante, ela encontra então, pronto, é interessante porque ela então encontra mais pessoas que prontos, também já foram humanos. Eu acho que isto é que está interessante. Então aqui descobre-se que existem mais para lá dela e que existem mais pessoas que passaram pelo mesmo, mais pessoas que queriam fugir da própria realidade e usar uma máscara para fugir, prontos, dos próprios problemas. Eu acho que aqui está muito bem também interpretada essa ideia. Então, ela a perguntar pelo vendedor de máscaras, é o que eu digo, ela então encontrou estas pessoas que já foram humanas e eles decidem ajudar de certa maneira porque acham que ela ainda é muito nova para, de certa maneira, fazer este tipo de decisão. Porque a verdade é que às vezes nós, quando somos novos, podemos fazer decisões que na altura fazem sentido, mas pensarmos 5 minutos às tantas já não faz tanto. E eu acho que então eles decidem ajudá-la e pronto, tentar fazer com que ela voltasse a ser um humano. E é então que eles encontram-se na cidade, ela encontra o vendedor de máscaras, ela encontra também, o vendedor de máscaras encontra o rapaz que neste momento já está em cima na cidade e há ali umas pequenas desavenças e nós ficamos aqui a perceber as verdadeiras intenções do vendedor de máscara. Porque cada transação, e ao mesmo tempo também uma transição, mas cada transação que ele fazia de dar uma máscara de um gato a uma pessoa, ela ficava então com a vida toda dessa pessoa, ou seja, o tempo de anos que ela podia viver e convertia-o então para o tempo de anos de gato. Então, a nossa personagem principal, já é transformada em gato, e o nosso personagem principal masculino, o rapaz de quem ela gostava, ali a tentarem, nem diria lutar, mas ali assim, numa pequena rixazinha, a tentarem roubar uma pequena esfera que simbolizava aqui a vida da nossa personagem principal, da Muga, porque o vendedor de máscaras queria toda essa vida para ele. Ele queria isso tudo para ele. E, portanto, no fim, eles acabam por ter ajuda das pessoas que se tinham transformado em gato que ela conheceu nessa cidade e, essencialmente, acabam por conseguir reverter todo o processo. No fim, temos ela voltada, então, ela volta a ser um humano, o gato da madrasta volta a ser o gato da madrasta e o rapaz também voltam a ser normal, porque ele, entretanto, tinha posto uma máscara que lhe fazia crescer as mãos, ou que lhe fazia ter mãos de gato, ou mãos e parte dos braços. E esta parte aqui final deles tentarem lutar aqui com o vendedor de máscaras foi aqui o clímax do filme. Eu acho que aqui muitas coisas ficam concluídas. Provavelmente a coisa mais interessante é que, pronto, exato, eles voltam todos a ter a sua vida normal. O gato da madrasta faz a sua decisão de, às tantas, é melhor ser um gato, porque a verdade é que a madrasta dela sempre esteve à espera em casa de que o gato voltasse, porque já o não havia há muito tempo, era sempre o corpo da Muga que estava a aparecer. E pronto, então ele faz essa decisão de voltar a ser um gato. Temos também então a Muga para voltar a ser um humano porque já sabe que não quer fugir dos seus problemas, vai encarar a vida de maneira, pronto, ainda mais livre do que ela já ia, menos medo de mostrar os seus sentimentos. E então temos também o nosso personagem principal, de quem ela gostava tanto, a perceber-se que às tantas ele é que nunca se queria expressar tanto. E eu acho que ela gostava muito nisso nela. E eu acho que também uma coisa muito importante é que por ela ser então tão intrometida, ou de certa maneira gosta-se de, pronto, se intrometer na vida dos outros, mas não de uma maneira assim tão negativa. Ela apenas quer demonstrar que, tipo, pronto, a vida de certa maneira é muito mais livre e as pessoas não deviam ter medo de fazer o que realmente sentem. Eu acho que é aqui ele que também dá conta que, sei lá, às tantas ele sempre gostou um bocado dela e aqui no final eles até dizem um ao outro que gostam um do outro. Eu acho que é aquela coisa de ele às tantas sempre precisou dela, sempre precisou de uma pessoa que lhe mostrasse esta maneira ou esta perspectiva da vida de prontos, ser mais descontraído. E também para finalizar é que a Muga de certa maneira compensava que todos os seus problemas iam se livrar se ficasse um gato.
a verdade é que toda a gente tem saudades dela. Eu acho que isso também é um ponto importante, que ela não estava assim tão sozinha como ela pensava. Sim, isso definitivamente é uma daquelas coisas que é típica de um adolescente, não é? Aqueles dramas, é assim, é óbvio que está enquadrado num romance de adolescentes, portanto é algo que faz sentido mostrar. Mas também lá está algo, quando nós chegamos ao fim, nós percebemos, ok, por vezes fugir de todos os nossos problemas não é a solução para nada. E este filme mostra isso, lá está, aqui, sob a perspectiva de fugir aos nossos problemas é transformar-me num gato, e como é óbvio, isso não resolve nada, porque as pessoas continuam a sentir falta de nós e continuam a querer estar connosco. Não é por algumas desavenças ou por acontecer uma coisa ou outra que nós vamos então desistir e fugir então da nossa vida. E é algo que este filme nos mostra muito bem. E também é algo que o filme, ao longo da sua duração toda, não é? Nos vai levando também a essa conclusão. Ou seja, pouco a pouco vai-nos mostrando o bom e o mau de cada lado e no fim mostra-nos então que nem sempre fugir é a resposta certa para tudo. Mesmo que seja transformar-se num gato. Exato. Se alguém por aí já pensou se era fixe tornar-se num gato, eu continuo a achar que seria bom, mas a verdade é que não seria para sempre, é só durante um bocado. Sim, é aquele ditado que se diz muito de quem me dera ser uma mosca para ouvir o que as pessoas dizem aqui é quem me dera ser um gato para poder andar por aí à boa vida, essencialmente. Sim, uma pessoa só pensa mesmo em dormir e comer. Clássico. Eu acho também bom tirarmos agora também um momento para falar da própria música final. Eu, pelo menos, eu gostei muito. Eu gostei mesmo muito da música final, que é Ghost in the Flower. E depois tem outra que é... O Sotsky é tipo mentira. O Sotsky. Eu acho que esta banda, que eu depois até fui ver, eu até acho que é mesmo muito boa. E tem outras músicas muito boas. Eu até gostava de falar um bocadinho dela. Que é interessante. Esta banda chama-se Yorushka. E é feita por duas pessoas, que é que é interessante, porque é uma pessoa que trabalhava com Vocaloids, de certa maneira com programas de edição de voz, que se chamava Nbuna, e nós temos então depois a nossa cantora, que se chama Suisse. É interessante porque eles, de certa maneira, gostam de se manter um bocado anónimos, eles nunca mostraram as caras nem nada, além de terem alguns concertos. Mas eu gostava de falar um bocadinho deles porque até acho que é uma banda muito boa. E se forem ver o YouTube deles, que eles têm um canal oficial, eu acho que vale a pena ir ver as músicas deles, têm outras coisas muito boas. E é interessante porque foi da maneira que eu os encontrei. Foi que eu estava simplesmente a ouvir a Ghost in a Flower. E os recomendados, eu já conhecia as músicas. E depois quando dou conta é da mesma banda. Então decidi procurar um bocado mais e... Eu aqui vou concordar completamente. Eu não fui ouvir por acaso a esse nível, mas já a seguir vou ouvir todas as músicas, porque eu também tenho a dizer, as músicas deste filme estão mesmo no ponto. Foram todas muito bem postas, muito bem inseridas no momento certo, e acho que estão mesmo muito bem feitas, e portanto concordo plenamente. E então, já que discutimos todos os assuntos aqui do nosso filme, chegamos à parte de debater o título dele. Em inglês chama-se A Whisker Away, e em português chama-se Os Gatos Também Choram. Ora, o título em inglês fala-nos logo então de... Eu acho que o que nos tenta mostrar a dizer a whisker away, ou seja, um bigode de distância, ou seja, está a um bigode de distância, mostra-nos aqui, acho eu, a dinâmica entre a personagem principal e o facto dela se transformar num gato para ir poder ter com a pessoa que gosta. Ou seja, a pessoa que gosta está sempre a um bigode de distância. Neste caso, a uma transformação em gato de distância. E o título em português mostra-nos então aqui uma outra vertente do filme, que é os gatos também choram, ou seja, os gatos também têm sentimentos. Nos gatos não são só apenas os nossos animais que nós temos e que tomamos conta deles, mas também também têm sentimentos. E aqui, claro, é ainda mais evidente porque o gato que chora aqui no filme é a nossa personagem principal quando é transformado então em gato. Sim, então eu gosto da maneira que também interpretaste. Eu acho que o A Whisker Away, de certa maneira, como tu disseste, é um amigo à distância e é uma expressão inglesa para quando alguma coisa está literalmente à nossa beira e pronto, é só mexermos um bocadinho para lá chegar. Eu acho também uma maneira de pensar, pronto, não só a distância em si, certo? Mas acho também os sentimentos que ela quer demonstrar, porque a verdade é que ela está muito perto sempre de demonstrar os seus sentimentos, outra vez, usando a máscara do gato e ir tendo com ele, mas a verdade é que nunca consegue.
E além que ela consegue às vezes fazer, pronto, neste caso de maneira de, pronto, estando em forma de gato, eu acho que ela, sendo humano, está sempre à beira de conseguir o que quer, mas nunca consegue. Ou seja, não é só a própria distância, mas certamente os sentimentos que ela tem. A pegar agora no título em português, que é Os Gatos Também Choram, tal como tu disseste, aqui os gatos também têm os seus próprios sentimentos, né? E eles próprios gostam, pronto, têm a sua própria vida. E aqui este filme também tenta mostrar isso bem, dando-lhes esta parte sobrenatural e que cada um vive nesta árvore gigante. Eu acho que aqui também dá um bocado de importância aos gatos. Eu acho que fazem bem porque não é só um animal de estimação que eles são. Eu acho que é sempre bom pensar que os animais são sempre para lá do que, pronto, um animal que está connosco, mas às tantas é um animal que nós precisamos e que faz-nos sentir mais confortável. Sim, definitivamente este filme faz-nos repensar a maneira como nós tratamos os nossos animais domésticos, especialmente os gatos. Sim, nós às vezes podemos pensar que eles até podem ser uma pessoa. Sim, talvez. Talvez. A ideia é mesmo essa, sim. E portanto, damos por concluída aqui este primeiro episódio da segunda temporada do Gratinado no Forno. Espero também que não se esqueçam de dar um like a este vídeo e de subscrever ao nosso canal para continuarem a ver assim filmes excelentes como este filme aqui, que é de Os Gatos Também Choram. Este filme está disponível na Netflix, portanto é fácil aceder a este filme se quiserem ver assim numa tarde, sábado ou domingo, vale mesmo a pena. E portanto, como sempre, vemo-nos na próxima refeição, no próximo episódio, no Gratinado no Forno.